Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Elaine. Seja muito bem-vindo. Agradeço demais você por estar neste momento com a gente. Um profissional que nós admiramos, que eu acompanho há algumas décadas quase, Nossa, que isso, não eu pode falar essas imagino, coisas. e que eu tenho um profundo respeito e admiração. Então, muito Agradeço. obrigada por aceitar o nosso convite de Obrigado. compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória com a gente e com quem vai nos ouvir por meio do vídeo que será compartilhado, tá? Agradeço muito pelo É, convite. Gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua trajetória, fala um pouco sobre você, a posição que você ocupa hoje, Legal. né? E também sobre a sua trajetória, que hoje você ocupa uma posição estratégica, já há alguns anos, em algumas empresas você ocupa essa posição mais estratégica, e vai poder compartilhar, né, com o nosso público, a sua atuação e a sua trajetória, que Legal. tem aspectos valiosos por aí. Vamos lá. Então, boa tarde a todo mundo. Sou Alisson. Trabalho hoje como superintendente de gestão de pessoas na Copagril, que é uma cooperativa no Oeste Paranaense. Trabalho com recursos humanos há algumas décadas, né, como a Elaine comenta, mas não comecei minha carreira no recursos humanos. Eu fiz uma transição de carreira alguns anos atrás. Eu comecei no marketing, vendas, trabalhando em algumas multinacionais. E em 2007 tive a oportunidade de entrar como responsável pela área de recursos humanos de uma empresa do agronegócio. Então essa transição de segmento e de área de atuação aconteceu ao mesmo tempo para mim. Mas isso, obviamente, já tem um tempo gigante e os desafios foram mudando ao longo da jornada. Quando eu entrei na área de recursos humanos, os desafios eram muito mais estruturais. Era de como organizar o departamento para atender minimamente a necessidade do negócio, da legislação, enfim. E os desafios do negócio direcionavam quais eram as prioridades para a área de gestão de pessoas. Conforme os anos foram passando, a gente vai vivenciando, né, a trajetória profissional, a gente vai, primeiro, descobrindo que os desafios entre as empresas eles são muito parecidos. Na última linha tem que dar lucro e, através das pessoas, a gente precisa alcançar os objetivos. Sim. Mas a gente vai apurando um pouco da técnica, do como a gente faz para alcançar esses objetivos através das melhores práticas com pessoas. Não preciso falar, né? A empresa precisa ter gente boa para alcançar o seu resultado. Mas falar que ter gente boa no quadro é uma, entre aspas, obrigação, é fácil. Agora, qualificar o que é gente boa, acompanhar o que é gente boa, entender o que é necessário fazer para transformar as pessoas em cada vez melhores, aí entra um pouquinho daquilo que na área de recursos humanos a gente precisa dominar. Nossa grande responsabilidade é entender de pessoas para potencializar o resultado que elas podem trazer para o negócio. Se a empresa quer alcançar um objetivo A, B, C, como as pessoas podem construir planos para alcançar esses objetivos? Os objetivos nunca são fáceis, porque se fosse fácil não precisava chamar de meta. Meta tem que ser desafiadora, né? Para ser desafiadora tem que tirar do status quo. As pessoas fazendo aquilo que naturalmente fazem, provavelmente não vão fazer a organização chegar no objetivo desafiador que ela se propôs. Então, o que as pessoas na sua rotina precisam fazer de um jeito diferente para ajudar a organização? Nessa hora entra a área de gestão de pessoas. A gente está aqui, sim, para garantir uma boa relação de trabalho, sim, para garantir um clima adequado, sim, para atender legislação, mas principalmente, se a gente fala de uma área de recursos humanos estratégica, a gente está falando em encontrar um jeito de dar condições para que as pessoas façam mais do que até mesmo elas acreditam que é possível fazer. Aí a gente consegue entregar aquele objetivo desafiador que foi proposto. Nosso papel é conhecer do Excelente. negócio e alcançar esse gap. Fazer as pessoas conseguirem ocupar esse gap da distância entre o que naturalmente se faz e aquilo que potencialmente pode entregar o resultado da organização. Excelente, excelente, Alisson. E assim, olha, você hoje como superintendente, né, é uma posição extremamente estratégica, deve ter um time aí no seu escopo, no seu guarda-chuva, em vários níveis também, nesse time que você tem. Ah, qual é a sua forma, né? Como que você, nessa posição de alta liderança,
orienta o seu time para que eles estejam mais alinhados e atuando verdadeiramente para agregar valor para essa organização, né, que vocês estão trabalhando para fazer todo esse nível de engajamento, de envolvimento, mas quais são as orientações e como você, quais são suas práticas como líder para orientar todo o seu time? É interessante essa pergunta, porque cada empresa tem um DNA diferente, um jeito, uma cultura, e a área de gestão de pessoas, ela não pode seguir uma receita de bolo que se encaixa em qualquer lugar. É muito importante que quem trabalha com gestão de pessoas entenda, interprete essa cultura, esse jeito e adapte as técnicas, as ferramentas, aquilo que a gente aprende no curso, aquilo que a gente aprende no livro, e adapte isso para aplicação prática. Tem uma parte de artista nessa gestão de pessoas, que é de traduzir aquilo que a gente compra da prateleira para aquilo que, de fato, vai ter aplicabilidade prática. O que eu geralmente comento com o meu time? Não adianta ser o melhor técnico da área. Tem que gerar confiança com o nosso cliente interno. Se a minha equipe, se eu ou a minha equipe, a gente se relaciona com uma área comercial, mas a área comercial não confia no nosso trabalho, você pode trazer a melhor ferramenta do mundo, porque eles vão aplicar porque você está mandando, mas não porque acreditam, porque não existe confiança. Agora, beleza, é muito importante que as pessoas criem uma relação de confiança. A pergunta é como? Como a gente gera uma relação de confiança com quem está na ponta? O jeito mais fácil é falando a língua dele. Para falar a língua do teu cliente interno, você tem que entender o que ele faz. E não adianta o RH entender só de gestão de pessoas. Se o RH entende de gestão de pessoas, trabalha para o próprio umbigo. Se a gente quer entender e influenciar o resultado do negócio, você tem que falar a língua da tua área cliente. E, através dos dilemas dele, através das dificuldades que ele tem, sugerir caminhos diferentes para que ele alcance o resultado. Não tem jeito de RH olhar para dentro de RH. É o que eu chamo de RH gordo, né? Aquele que olha para dentro e fica forte, maravilha. Negativo. É olhar para a ponta, criar uma relação de confiança com o teu cliente interno, para que ele te busque na hora de tomar uma decisão, para que ele te busque na hora de fazer alguma coisa diferente e te tenha como uma referência. Porque aí sim você pega aquela técnica da prateleira e ajuda ele a usar na prática para conseguir um resultado diferente. Excelente. Ele realmente enxerga que você quer, você está trabalhando pelo resultado dele. Está trabalhando junto. A gente não está competindo, a gente está cooperando. Exatamente. E aí o cooperativismo, né, na veia. Faz muito sentido. Excelente, Alisson. Assim, muito boa a tua leitura, né, de uma pessoa realmente experiente que vai atuar em todos os níveis, conforme for a necessidade, para que essa linguagem seja cada vez mais conectada com aquele que está, né, lá na operação ou conduzindo ali, que é o coração do negócio. Não é de RH para RH, mas é de pessoa para pessoas e que todos estejam com um olhar para o negócio, porque se a gente não tiver esse ambiente de trabalho saudável, produtivo e gerando bons resultados, nós não teremos o que fazer e logo, né, estaremos aí extintos. Eu costumo comentar com as pessoas que se eu perguntar para você onde fica o norte, você vai me apontar uma direção. Se me perguntar para onde é o norte, eu vou apontar para outra direção. Se tiver 1000 pessoas na sala e eu pedir para todo mundo fechar o olho e apontar para o norte, cada um aponta para uma direção diferente. Por quê? Se não tiver claro o objetivo que a gente quer alcançar, qualquer direção serve. Porque a minha opinião vai ser promovida para a categoria de verdade e eu vou apontar para o norte, que para mim é mais conveniente ou que me parece mais sensato. O problema é que cada um apontando para uma direção não tem sinergia, não tem a soma dos vetores da força para ir naquela direção. Vai ficar um competindo com o outro, cada um indo para uma direção contrária. Então, o mais importante, vamos definir onde é o nosso norte? Porque se eu definir que o norte fica, sei lá, aqui, pode todo mundo tampar o olho. 80% das pessoas vão girar ao seu redor aqui e eu vou falar, aponta para o norte. Putz, 80% das pessoas vai apontar para a direção certa. Nosso trabalho é apontar, junto com a estratégia do negócio, quais são as ferramentas que a gente usa para que todo mundo aponte para esse norte e siga na mesma direção. Ao invés de neutralizar a força um do outro, a gente soma essas forças numa direção só. Excelente, excelente.
aproveitando esse aspecto do norte que está, né, assim, olha, para qual caminho, qual é o rumo que o negócio está tomando e o que nós precisamos de cada um que cumpre um papel aqui, nós temos aí, principalmente, dentro da responsabilidade do RH, mas não só do RH, o aspecto da cultura. O RH é um dos principais guardiões, junto com as lideranças, do processo, do modelar a cultura que ela acontece. Existe uma cultura. A escolha da organização eu quero ser intencional com essa cultura ou eu vou deixá-la acontecer, né? E aí cada um vai para uma direção. Então, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos que ele transcenda o papel e a parede, né, em relação àquilo que nós queremos. E o RH ele tem um papel muito chave ao apoiar a organização e as principais lideranças em trazer tanto toda a organização, o RH com o seu time, que também favorece esse processo. E a cultura, né, alinhada aos objetivos de negócio, que ela seja viva, evolutiva, né, e que não seja só ali um desenho bonito. Como que a gente pode, na tua percepção, alinhar todos esses aspectos? Alinhar organização, RH com teu papel-chave e cultura, para que nesta conexão a gente não atue só no discurso, mas principalmente numa prática alinhada. A cultura que nós precisamos para alcançar esse objetivo de negócio que nós temos. Bom, trabalhar com cultura é um desafio, porque a gente vai para uma seara de questões subjetivas, de valores, de comportamentos individuais, e administrar uma empresa grande, com pessoas tão diferentes, exige um nível de atenção talvez um pouco maior do que o convencional. A questão é que quando a gente fala de cultura organizacional, geralmente nós falamos de convivência. Quando a gente tem uma organização, a gente tem um CNPJ que é formado por um monte de CPF que decidiu se juntar para transformar aquilo num CNPJ. A empresa não faz nada, quem faz são as pessoas. Só que quando a gente junta um monte de CPF diferente, a gente junta pessoas com valores completamente diferentes. Para mim, na hora de tomar uma decisão, pode ser importante garantir a felicidade do maior número de pessoas. Para a Elaine, a decisão tem que ser tomada não para garantir a felicidade, mas para alcançar o resultado que se propôs. Para o seu Zé, pode ser que a gente não tenha que se preocupar nem com o resultado, nem com a felicidade. A gente tem que fazer o que é certo, porque o certo é o certo, e isso é inquestionável. Então, cada um de nós, na sua matriz de decisão cotidiana, traz os seus valores pessoais. E trabalhar a cultura organizacional tem que olhar para esse jeito que cada um de nós traz e alinhar. Qual é o jeito que a gente quer conviver junto aqui? O que a gente está disposto a flexibilizar daquilo que é importante para nós, para a gente caminhar juntos na direção do coletivo? No final das contas, falar de cultura é falar o jeito que a gente quer conviver e respeitar o jeito que nós alinhamos que a gente vai conviver. A partir do momento em que a gente tem clareza, lucidez, para dizer esse é o jeito que a gente quer fazer as coisas por aqui, e nós vamos alcançar aquele resultado respeitando essa cultura que a gente juntos decidiu que vai construir, o risco de se perder pelo caminho diminui muito. Eu tive a experiência de trabalhar numa empresa que cresceu absurdamente. Então, quando se desenha uma cultura organizacional desejada, você influencia para onde aquela cultura vai. Você não controla. Se você não faz um trabalho de cultura forte e cresce, cada um que vai chegando no jogo depois traz o seu viés pessoal para influenciar essa cultura. Então, a empresa que eu vivi saiu de 300 funcionários para 1.500. A chance dos 1.200 que chegaram depois influenciar a cultura era muito grande. Então, o que a gente fez? Poxa, vamos alinhar como é que a gente quer jogar o jogo? Esse é o nosso norte. Esse é o nosso jeitão de conviver. Quem chegar tem que saber que a gente tem esse jeitão de conviver que foi alinhado, e se ela topar, ela entra no jogo. Se ela não topar, obrigado. A gente faz as análises de fit cultural, a gente faz uma avaliação por competências na seleção para ver se a pessoa realmente topa seguir aquele jogo, e aí a gente decide seguir junto. Então, cultura organizacional, de novo, não pode ser um quadro na parede, não pode ser algo top-down, porque a cultura que está no topo nem sempre, os valores que estão no topo nem sempre são os mesmos valores que estão na base, mas é um exercício de como queremos conviver. E desculpa, não tem jeito de conviver só com gente igual, né? Quisera eu que todo mundo pensasse como eu.
Seria muito mais fácil, não teria dilema nenhum, problema nenhum. Mas, infelizmente, às vezes eu brinco dizendo que o Thanos tinha razão, né? Tem gente demais no mundo, tem que diminuir pela metade. Mas não dá para fazer essas propostas hoje em dia. Então a gente tem que aprender a conviver. Trabalhar a cultura faz esse exercício. Muito bem. E nesse sentido, né, eu costumo dizer que onde tem todo mundo igual, tem gente sobrando e tem gente faltando, porque na pluralidade que a gente alcança uma performance melhor e que nós podemos co-criar, colaborar, cooperar, né, e ser um time que se complementa, né, aí na sua pluralidade. Mas, assim, super interessante a sua abordagem, o seu entendimento e a sua experiência, né? Você tem uma bagagem muito interessante, muito grande de vida em projetos de cultura, que eu acompanho há algum tempo, né? E traz com muita consistência parte de tudo que você já viveu, de uma maneira muito lúcida e consistente. Agora, Alisson, assim, nós temos a nossa formação, que vai iniciar esse mês. E na sua percepção, assim, quais são os diferenciais dos profissionais que buscam se preparar? Quais são as competências que você acha muito importantes quando você vai buscar um profissional no mercado? E assim, qual é o valor de buscar uma formação de business partner que traz principalmente essa ampliação de visão em relação ao papel e à contribuição que a gente pode gerar por meio do time de RH? Sensacional. Eu tenho business partner no time, né? Já trabalho com pessoas nessa função há algum tempo. Então, quando a gente vai contratar um business partner, a gente acaba conversando com pessoas que ocupam essa função e descobrindo um pouquinho do jeito que ela faz. E tem business partner de um monte de jeito diferente. É muito comum encontrar pessoas que dizem ser parceiros do negócio, mas são, no fundo, transacionais. São pessoas que estão ligadas a uma área de negócios, cuidando de ponto, de férias, de recrutamento e seleção, de tarefas que são geralmente atribuídas à área de recursos humanos. E, no final das contas, esse profissional é um profissional de recursos humanos normal, trabalhando longe de casa, trabalhando perto da área de negócio. BP não é isso. BP é uma pessoa que, além de conhecer as boas técnicas de gestão de pessoas, participa e vivencia do negócio, que gerou uma relação com o líder do negócio na ponta, que passa a não correr atrás do gestor, mas ser consultado sempre que o gestor precisa tomar uma decisão importante. Poxa, eu preciso promover a Elaine, o fulano do RH, vem aqui, me ajuda a tomar essa decisão. Puxa, fulano não está desempenhando bem. Caramba, o que eu posso fazer? Deixa eu ligar para minha colega do RH, que ela vai me ajudar a saber o que fazer. Ser BP é participar, inclusive, de uma decisão sobre aumentar o tamanho do time ou de reduzir o tamanho do time. Por quê? Porque eu tenho despesa de um lado e oportunidade do outro. É participar de, poxa, eu vou expandir o meu negócio para aquela região, mas a BP tem uma visão sobre a capacidade do gestor que vai cuidar do time maior, se tem capacidade ou não, se a equipe está preparada para desafios ou se está querendo comodidade. Então, participar de uma formação de BP te capacita a, primeiro, dominar a técnica, porque na hora da pressão a técnica ajuda. Então você tem que dominar a técnica. Mas te dá uma visão sistêmica do que está acontecendo, te dá um overview de negócio sobre o que está acontecendo, de maneira que você ocupa uma posição de confiança com o gestor, que é teu cliente. Participar de uma formação de business partner, eu brinco que faço uma analogia com o curso de Excel. Você vai precisar aprender o Excel. Aí você faz o curso de Excel. Você sai do curso sabendo tudo de Excel? Caramba, não. Se você não praticar, não vira. Mas se você não fizer o curso, talvez você não saiba que existe o recurso A, o recurso B, o recurso C, que na hora da pressão você pode não lembrar, porque não praticou o suficiente. Mas você sabe que ele existe e vai atrás. Business partner é mais ou menos isso. Eu posso ser muito bom em recrutamento e seleção. Eu posso ser muito bom em folha. Eu posso ser muito bom em remuneração. Mas ser especialista de uma parte do RH não te dá a visão generalista que o business partner precisa ter. O business partner precisa estudar, precisa buscar informação. Não é só, claro, a formação, mas a formação vai te dar o caminho das pedras, vai te mostrar para onde tem que correr depois, onde está a tua fortaleza, onde está a tua fraqueza, de maneira que, no futuro, o gestor te procura. Tem BP, eu já entrevistei business partner que ganhava mais que eu, como diretor da área.
Por quê? Porque naquela multinacional que a pessoa trabalhava, a função de BP era tão importante que a pessoa tinha que ter um nível de qualificação surreal, porque ajudava, influenciava, inclusive, a estratégia do negócio. Então, poxa, tem oportunidade de tudo quanto é tipo. A capacidade do profissional vai dizer até onde esse profissional pode chegar. Excelente, muito bem, Alisson. Estamos caminhando aqui para o final, né? Mas eu até gostaria de compartilhar com você que recentemente perguntaram: olha, nós estamos prontos? Será que nós, no agro, era uma empresa do agro, estamos prontos para essa função? Falou assim, se não, a gente nunca vai estar pronto para, né? A gente vai se preparando à medida que as coisas vão surgindo. E este conceito do parceiro de negócio, mesmo que na tua organização, em determinada organização, no caso da tua existe, né, a cadeira do BP ou BP, cada um, né, adota, em algumas não. Ainda assim, o profissional de recursos humanos que sente em alguma cadeira, ele precisa entender como ele gera valor a partir da cadeira que ele ocupa. Né? Então, mesmo que na tua organização não exista ainda essa cadeira, ainda não existe essa posição, como RH, na cadeira que eu ocupo, qual é a oportunidade que eu tenho de perceber este cenário de negócio para que eu possa contribuir e, inclusive, gerar um impacto positivo e ganhando esse espaço de maior influência e contribuição, e que talvez um dia a gente tenha essa posição dentro dessa estrutura e dessa organização. Né? Então, eu vejo que não serão todas as empresas que terão essa posição num nível de contribuição tão estratégico, mas a gente precisa se preparar para isso. Precisa, como profissional, fazer a nossa parte e se mostrar contributivo, provocativo, propositivo para gerar valor. E aí, de repente, é da nossa área que sai ali uma remodelagem organizacional, né, um redesenho organizacional que caiba aí essa posição. Deixa eu aproveitar um gancho. Deixa eu aproveitar um gancho. Você falou um negócio muito legal que a gente não pode deixar de comentar aqui. Muita gente procura a função de BP como um passo de crescimento em carreira. Mas tem dois jeitos de pensar o BP. Tem o BP cargo e tem o BP postura, jeito de pensar, mindset. Conceito. Eu tenho na equipe o cargo de BP. Mas todo mundo da equipe tem que pensar como BP. Por quê? Porque é um jeito de pensar. Eu não estou aqui para cumprir uma obrigação, eu estou aqui para ajudar o negócio. Eu estou aqui para resolver mentalidade. Eu estou aqui para resolver o problema do negócio. Eu sou uma área de serviço. Recursos humanos, gestão de pessoas é uma área de serviço. E eu trabalho para o cliente, que no nosso caso é o cliente interno. Para que o nosso cliente tenha sucesso e queira continuar usando o nosso serviço, eu preciso ter uma mentalidade orientada para ele. Isso não significa fazer o que ele quer, mas significa fazer o que ele precisa. E fazer o que ele precisa exige da gente uma visão ampliada sobre o que é realmente necessário para ele na ponta. Às vezes é necessário eu falar não. Às vezes é necessário eu falar vai lá que você consegue. Às vezes é necessário eu falar chega, tá indo muito fundo. Em tudo. Eu falo isso para ou vamos juntos experimentar. Ou vamos juntos, exato, vamos testar junto. Vai, se der BO, eu tô contigo. Ou deixa que eu vou na frente e eu tomo os primeiros tiros. E é assim. BP pode ser um cargo, mas BP é um jeito de pensar. É muito mais importante pensar nisso. Excelente, Alisson, muito bom. Agora, né, para o nosso fechamento, eu gostaria de que você compartilhasse com a gente, na tua percepção, um desafio e uma oportunidade para os RHs no cenário atual. Boa. Eu sou um apaixonado pelo tema da cultura organizacional, quem me acompanha sabe disso, e eu percebo que nos profissionais de recursos humanos que nós temos disponíveis no mercado hoje, existem pessoas que talvez não tenham percebido a necessidade de se desenvolver, não necessariamente sobre cultura, que senão eu vou reduzir muito, né? E não é só isso que a gente tem que pensar. Mas existe uma necessidade muito grande de nós, como recursos humanos, nos tornarmos especialistas generalistas. Tem contrassenso nessa frase. Apesar de ser necessário eu ser generalista, entender de tudo um pouquinho, eu não posso ficar só numa superfície. Eu tenho que me provocar como profissional a descer o mais profundamente possível em cada área de especialidades para entender minimamente daquilo que é importante para a hora de eu influenciar uma decisão. Se o meu papel como recursos humanos é influenciar decisões numa direção que seja boa para o grupo, eu preciso minimamente controlar as ferramentas que me chegam lá.
Se eu sou muito bom de uma coisa e sou péssimo nas outras, problema. E eu vou dar um exemplo. É muito comum a gente procurar um gestor para a área de recursos humanos, e quando a gente escolhe o gestor da área de recursos humanos, a gente escolhe alguém que veio de folha ou veio de desenvolvimento humano. E o perfil de desenvolvimento humano geralmente é óleo e o de rotinas trabalhistas é água, não se mistura. Não, peraí. Nós somos de pessoas. A gente tem que ter flexibilidade suficiente para entender um pouquinho, sim, da parte burocrática, da parte processual, da parte mais transacional, mas nos provocar o suficiente para nos desenvolver também do outro lado. Ah, eu sou de DHO. Pô, vai estudar segurança do trabalho. Eu sou de segurança do trabalho, vai estudar rotinas. Eu sou de rotinas, vai estudar sindicato, vai conhecer sobre remuneração. Nós temos uma frente gigantesca de coisas que fazem parte desse jeito de cuidar de negócios. E eu vejo muita gente tentando se tornar profundamente especialista numa coisa, negligenciando a necessidade de conhecer, mesmo que não tão profundamente, mas minimamente, cada uma das outras áreas. Esse profissional que consegue jogar e transitar nessas áreas todas, consegue tomar decisões melhores. E se a intenção do profissional é crescer em carreira, desculpa, não, a não ser que você vá para uma mega empresa que tem cargo de especialista como gestor numa determinada área, que você tem o privilégio de só entender de uma coisa. Empresas em contexto normal procuram profissionais que conseguem transitar em várias direções diferentes, né? Eu tenho que ser especialista em rotinas, em sindicato, em, sei lá, processo trabalhista, enfim, mas eu tenho que entender de como desenvolver pessoas, de como avaliar um colaborador, como dar feedback, como desenvolver, como montar uma trilha de treinamento, como promover o funcionário do jeito certo, como distribuir o mérito do jeito certo. Enfim, a gente tem que ser generalista com profundidade. É a carreira inteira que a gente fala, né? De ter essa visão e cauda longa em algum aspecto aí que você possa se tornar uma referência. Excelente, Alisson. Olha, é tão bom conversar sobre isso, né? Que o tempo passa e a gente nem percebe, meu Deus. E você é tão generoso ao compartilhar que é muito bom, Alisson. Muito obrigada mesmo. Fico feliz por isso. E você quer deixar uma mensagem para quem estiver nos ouvindo? Vou resgatar um pouquinho do que eu comecei falando. Eu comecei numa área diferente da de recursos humanos e vim para os recursos humanos. Estou muito feliz com o que encontrei, mas isso fez bater no coração uma paixão que eu quero transmitir para as pessoas. A área de recursos humanos de algumas organizações, elas são, vamos dizer, não vou dizer mal vistas, tá? Mas talvez mal interpretadas ou tem estigmas de uma área que às vezes não é confiável, ou de que não sabe bem o que está fazendo. Eu quero chamar todo mundo que está acompanhando a gente e falar que a culpa é nossa. A gente tem que se especializar naquilo que a gente faz para fazer bem feito e não dar aquele negócio de eu preciso ganhar visibilidade, ninguém me dá valor. Você não vai conseguir ganhar valor no grito. Você vai conseguir ganhar valor a partir do momento que ganhar confiança de com quem você se relaciona. E essa confiança vem através da competência. Busca competência o tempo inteiro. Não para. Excelente. Eu adorei, viu? Muito obrigada pelo bate-papo. Que você tenha e que você continue a sua trajetória, né? Com muito êxito, superando os desafios que você encontrar e que você possa contar com a gente, você sabe que comigo e com o nosso time aqui da P2B, né, o que tiver ao nosso alcance. Você já foi importante para minha carreira, você é importante para minha carreira, a gente está acompanhando aí há bastante tempo, então fico feliz, toda vez que quiser é só chamar. Obrigada, Alisson, e até breve. Até breve.